Estamos de volta e agora para falar da ação de repetição de indébito que está prevista do artigo 165 a 168 do nosso CTN, né? Na seção 3, denominado pagamento indevido. Bom, pessoal, repetição de indébito. A gente sabe que a ação de repetição de indébito é aquela ação que nós vamos utilizar quando desejamos ter de volta o dinheiro, né, que foi referente a um débito pago indevidamente. Então, você vai pedir a restituição. Né? Repetição é a mesma coisa do que devolução, do que restituição. Indébito, aquilo que não é devido. Então, houve um pagamento indevido. Esse pagamento indevido, ele pode ser total ou ele pode ser parcial. O que quero dizer com isso? Você pode ter pago um tributo que era totalmente indevido, e nesse caso você pedirá a restituição total do dinheiro pago, mas você pode ter pago um tributo que era devido, porém você pagou um valor a mais, pagou um valor maior do que aquele efetivamente devido. Nesse caso, você pedirá a restituição parcial do tributo, tá certo? Bom, o contribuinte que paga um tributo indevidamente ou que paga a maior um determinado tributo, ele tem o prazo de 5 anos para pedir essa restituição através da ação de restituição de indébito. E aí, 5 anos a contar de que data? Nós temos isso, pessoal, no artigo 168, que fala que nas hipóteses dos incisos 1 e 2 do artigo 65, da data da extinção do crédito tributário. Ou seja, quando você pagou um crédito indevido ou pagou um crédito tributário a maior, o fisco vai lá e extingue aquele crédito tributário, elimina de seus registros aquele crédito tributário, pondo fim à sua dívida. Né? E o pagamento é a modalidade padrão da extinção do crédito tributário. Espera-se que os créditos tributários sejam extintos através do pagamento. Espera-se que os contribuintes paguem os seus créditos tributários, as suas dívidas tributárias. Então, a modalidade número 1 de extinção do crédito tributário, elencada lá no artigo 156, é justamente o pagamento. Então, a partir do momento que você paga e o fisco identifica esse pagamento, ele extingue a sua dívida. Ele coloca lá o flagzinho de PG, tá pago, acabou aquela dívida. A partir desse momento, tá certo? Da extinção definitiva do crédito tributário, da extinção do crédito tributário, a partir desse momento, você terá 5 anos, ok? Para pleitear a devolução, caso tenha realizado um pagamento indevido ou um pagamento a maior. Então, da data que você, efetivamente pagou, quitou o crédito tributário. Você terá 5 anos. E nós temos a hipótese do inciso 3 do artigo 65, da data em que se tornar definitiva a decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado, revogado, rescindido a decisão condenatória. Então, imagina que você tenha sido condenado a pagar um determinado crédito tributário, tá certo? Seja na via administrativa, seja na via judicial, e houve, por exemplo, um vício na sentença que te condenou a pagar aquele crédito tributário. E aí foi uma condenação indevida, por assim dizer. Você, por exemplo, entra com uma ação rescisória e consegue rescindir, consegue anular aquela sentença que lhe condenou ao pagamento de um tributo. Se você consegue anular, por certo, você não tinha que pagar o tributo. Portanto, você realizou um pagamento indevido. O que você fará? Entrará com uma ação de restituição de indébito que terá como fundamento a sentença, proferida na rescisória, que anulou justamente aquela sentença que havia lhe condenado ao pagamento. E aí você tem 5 anos a contar do trânsito em julgado dessa decisão anulatória,
que reformou e tal, ou até mesmo de uma decisão que tenha julgado a condenação, o pagamento inconstitucional, aquele tributo inconstitucional, você terá 5 anos para solicitar judicialmente a devolução do seu dinheiro. Tá certo, pessoal? Então, a ação de repetição de indébito, ela serve para o propósito de ser restituído. O que é importante, né, que a gente fale? É importante a gente dizer que quando você recebe a restituição, portanto, quando você tem a sua repetição de indébito julgada procedente, você vai receber de volta aquilo que pagou indevidamente, no todo ou parcial, depende, né, de caso a caso. E aí, pessoal, que você vai receber esse dinheiro de volta corrigido, né, monetariamente. A correção monetária, ela incide desde a data do efetivo pagamento. Então, se você pagou há 3 anos atrás, vai vir corrigindo, aplicando a correção monetária, esse dinheiro será corrigido até a data, né, da efetiva restituição pelo fisco. E há também a incidência de juros. No caso dos tributos federais, tributos da União, quando a União tiver que te devolver a correção, os juros que serão aplicados a partir do trânsito em julgado da sentença, né? Então a correção monetária retroage lá atrás, na efetiva data do pagamento, quando você desembolsou o dinheiro, até a data da efetivo retorno, restituição desse dinheiro para você pelo fisco. E os juros? Os juros, eles incidem a partir da data do trânsito em julgado. Falando-se em tributos federais, os juros não serão aqueles juros praticados comumente, né, juros legais de 1% ao mês, mas sim será a taxa Selic, tá certo? Que vai ser aplicada a partir do trânsito em julgado da sentença. Então, tributos estaduais, federais, estaduais, municipais e distritais, você aplica a regra de aplicação dos juros, ou seja, 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado. Tributos federais, você aplica a taxa Selic também a partir do trânsito em julgado da sentença, tá bom? Então, pessoal, sobre a ação de repetição de indébito, eram essas as principais considerações que nós tínhamos para fazer. Ainda é importante a gente fazer uma consideração, ainda há que ser feita uma consideração. Pessoal, quem tem o direito, quem é o legitimado a pedir a restituição? Em regra, o legitimado a pedir essa restituição é o contribuinte. Porém, nós temos aqueles tributos, denominados tributos indiretos, que são suportados não pelo contribuinte previsto na lei, mas pelo contribuinte denominado contribuinte de fato. Contribuinte de fato é aquele que, de fato, na real, paga o tributo, arca com o ônus de pagamento do tributo. E o contribuinte de direito é aquele previsto na lei como a pessoa responsável por pagar. Sempre que a gente fala que há um tributo indireto, é porque o contribuinte de direito, aquele previsto na lei como o devedor, o responsável pelo pagamento daquele tributo, ele transfere esse ônus para o contribuinte de fato. Isso acontece muito nos tributos que incidem sobre o consumo, né? Então, o primeiro da linha passa para o segundo, que passa para o terceiro, que passa para o quarto, e aí o quarto acaba suportando toda a carga tributária, e aí essa pessoa, no nosso exemplo, esse quarto aqui, é o contribuinte, né? Então, a gente tem essa questão com os tributos indiretos, que são aqueles cujo o ônus, né, do pagamento é repassado para o próximo da linha sucessória, da linha, né, de circulação lá dos tributos. Pois bem, quem teria, então vamos imaginar a seguinte situação. Vamos imaginar
que o ICMS, o imposto estadual, que incide sobre a circulação de mercadorias, ele é um tributo não cumulativo, né? Então você abate na transação seguinte o que foi pago na transação anterior, mas toda vez que alguém circula uma mercadoria, incide o ICMS. Então, quando o ICMS, a mercadoria sai do fabricante e vai para um distribuidor, há incidência do ICMS. Quando sai do distribuidor e vai para o fornecedor, incide de novo o ICMS, abatendo o que já havia sido pago na operação anterior. E o fornecedor, quando for vender ao consumidor final, incidirá ICMS, abatendo-se também o que já havia sido recolhido. Bom, nesse caso, vejam que quem deveria suportar aí os valores de ICMS seria o fabricante quando vende para o distribuidor quando vende para o fornecedor e o fornecedor quando vende para o consumidor. O consumidor, se não vender para ninguém, né, não vai mais circular a mercadoria, portanto não haveria ele, consumidor, que pagar. Entretanto, pessoal, o que acontece é que o ICMS é um tributo indireto e, portanto, quem suporta toda a carga tributária é o consumidor. É ele que acaba pagando a carga tributária todinha, né, que deveria ter sido suportada aí por cada um das pessoas indicadas na lei. Só que todas elas vão transferindo o ônus do pagamento para o próximo da fila. Nesse caso, havendo a restituição do ICMS, embora tenha sido paga pelo contribuinte, ele, em regra, não será a pessoa legitimada a pedir essa restituição. Porém, ele poderá fazê-lo na forma do artigo 66 do CTN. Ele vai ter que provar que ele foi, de fato, quem suportou o ônus do pagamento do tributo. Vejam o que diz o artigo 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transmitido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-lo. Então, vejam, embora o contribuinte tenha sido quem de fato suportou todo o ônus do recolhimento do ICMS, é ele quem é o legitimado para pedir a restituição, desde que ele prove efetivamente que sofreu, né, o ônus. E há também, por exemplo, digamos que o fabricante ele tenha, né, repassado o ônus financeiro para o distribuidor. Então, ele passou para o distribuidor. Mas vamos imaginar que no trajeto da mercadoria entre o fabricante e o fornecedor e o distribuidor, a mercadoria tenha se perdido, por exemplo, em decorrência de um assalto, em decorrência de um acidente que fez com que a mercadoria perecesse, qualquer coisa nesse sentido. Ora, se não houve a circulação, se a circulação não se concluiu, há que se fazer a restituição do ICMS, porque a mercadoria, ela de fato não chegou ao seu destino final. E aí, nesse caso, quem vai pedir? Vai ser o fabricante ou vai ser o distribuidor? Ora, pessoal, pode ser o fabricante, tá certo? Desde que, a partir do momento que ele tenha transferido esse ônus para o distribuidor o autorize a pedir a restituição, né? Autorize a ele, fabricante, representá-lo, por assim dizer, no processo. Temos que fazer menção ao caso específico das locações. A gente sabe que, por prática costumeira do mercado, quem paga o IPTU do imóvel alugado acaba sendo o locatário, né? Embora o contribuinte seja o locador. O STJ tem posição firmada de que, embora o locatário arque verdadeiramente com o pagamento do tributo, ele não tem
legitimidade para pedir a restituição desse tributo. Portanto, só quem tem legitimidade para solicitar a restituição do IPTU, pago indevidamente ou pago a maior, é o locador. Assunto, inclusive, simulado, súmula 614. 614, deixa eu ver se esse meu código aqui tem, eu acredito que não, mas súmula, salvo o melhor juízo, 614 do STJ, pessoal. Acho que súmula 614. Deixa me ver se o meu... Não, a minha aqui só vai até 581, mas é a súmula, acho que 614 mesmo, que traz esse entendimento simulado do STJ de que que o locador, ele não possui, o locatário não possui legitimidade para pedir a restituição do IPTU. Quem então terá que fazê-lo será o locador, e aí ele pede a restituição e repassa ao locatário. Tá certo, pessoal? Então, sobre repetição de indébito, essas são as principais considerações a serem feitas. Temos uma ação no artigo 169 que é importante que vocês não confundam, que a ação ela vem com o nome de ação anulatória, e ela é diferente daquela anulatória que nós estudamos, que conta com previsão no artigo 38 da LEF, né? Essa ação anulatória do CTN, ela tem um único objetivo. Ela tem o objetivo de solicitar a restituição de um valor que o fisco se negou a devolver administrativamente. Ah, Rosali, então é uma forma de restituição? Sim, é uma forma de restituição, não precisa ser em razão de um valor pago indevidamente ou de um valor de um tributo pago a maior, pode ser qualquer outra razão que seja essa restituição. E aí é preciso, para que se entre com essa anulatória prevista no artigo 169 do CTN, é preciso que o fisco tenha expressamente se recusado a promover a restituição de forma administrativa. Então, é requisito que o fisco tenha se recusado na esfera administrativa a devolver o dinheiro para o consumidor. Veja, essa é uma diferença entre a ação anulatória do 169 e a repetição de indébito. A repetição de indébito que acabamos de falar, ela não exige que o contribuinte vá primeiro à via extrajudicial, à via administrativa, para pedir a restituição e só após ganhar um belo não na cara que ele pode ir para o judiciário. Não. No caso da repetição de indébito, ele já pode ir diretamente ao judiciário sem passar pela via administrativa. Fato que não acontece com a ação anulatória prevista no 69, né, que exige que o fisco tenha se recusado a fazer a restituição pela via administrativa. Isto posto, concluímos que para a anulatória do 169 é preciso primeiro a passagem do contribuinte pela via administrativa. Além de tudo, pessoal, o prazo para a anulatória do 169 é de apenas 2 anos, ao passo que a repetição de indébito é de 5 anos, como falamos em momento anterior. É possível também manejar a ação de repetição de indébito para o mesmo propósito da ação anulatória. Entretanto, a recíproca não é verdadeira, né? Eu não posso usar a anulatória do 169 do CTN para pedir a restituição de todas as hipóteses, né, previstas no artigo 165 do CTN. Não é possível. Então, a repetição de indébito ela é muito mais ampla e a ação anulatória é muito mais restrita, até mesmo, né, porque ela só comporta uma hipótese e ela exige que você tenha ido pela via administrativa, e vale lembrar também que o prazo dela é bem mais curtinho, são só 2 anos, tá? Então, cuidado para não confundir, até porque elas vêm aí na sequência, mas elas têm, embora, né, as duas acabem promovendo ao final um mesmo resultado, que seria o contribuinte conseguir uma restituição de valores,
né, elas têm esse diferencial. A ação de repetição de indébito é mais ampla, é utilizada em várias hipóteses, né, ao passo que a ação anulatória ela é manejada tão somente para a devolução de um valor que o fisco tenha se recusado em promover a devolução pela via administrativa. E também não confundir a anulatória do 169 com a anulatória do artigo 38 da Lei 6.830, que tem por objetivo anular um ato administrativo, tá certo? Um ato administrativo de cobrança que seja ilegal ou inconstitucional. E que nós tivemos uma aula específica para tratar da ação anulatória lá do artigo 38 da Lei 6.830. Bom, pessoal, sobre a ação de repetição de indébito, eram todas essas as considerações que eu tinha para fazer com vocês. Estará lá no material escrito, no nosso material de apoio, as principais considerações. Agradeço por a participação de vocês e por terem assistido essa aula. Um abraço e até um próximo encontro. Tchau, tchau.